E aí eu não peguei muita coisa, não. Mas eu só as coisas mais ou menos que você deu na aula. Mas a maioria de pato, eles costumam cobrar patogênese. É isso, né? Porque até porque a matéria é patologia. Então, o processo do adoecimento e tudo mais, eles costumam cobrar. Deixa eu só... Tá, vamos lá. Falei que a gente vai começar com cardiovascular. O que são cardiopatias isquêmicas, Cíntia? O bloqueio começa com a oclusão dos vasos, né? Principalmente das coronárias do coração. Tá, vamos lá. Vamos traduzir a palavra. Cardiopatia isquêmica. Quando a gente está falando de cardiopatia, então vai ser alguma doença no coração, né? Ou doenças do coração, que vão ter ali como origem a isquemia, né? Não necessariamente pode ser, por exemplo, apenas a placa de ateroma, né? Pode ser, por exemplo, aquele vasoespasmo. Então, as cardiopatias isquêmicas são aquelas doenças resultantes de baixo de suprimento sanguíneo, beleza? Qual é a patogenia? Quais são as patogenias das cardiopatias isquêmicas, Glaucia? São 3 patogenias principais das cardiopatias isquêmicas. Infarto? É isso? Isso daí é um subtipo de patogenia. Porque eu cheguei de plantão agora. Tá. Raciocinando direito. Vou pegar leve. Tá. Vai. Não lembra? Não. É a angina... Também isso daí é a mesma coisa, é subtipo. Sabe, Bia? Redução do fluxo, aumento da demanda e hipóxia. Muito bom. Então, essas 3 causas é o que resultam em patogenias isquêmicas. Só que essas 3 causas existem subcausas, né? Porque, por exemplo, a redução do fluxo, ela pode ser, por exemplo, pela aterosclerose, tá? E existem mais outras 3 causas. Quais são as outras 3 causas, Cíntia? Não sei. Não sei. Eu estava falando, amiga. São essas? Então... Só que aí qual foi a primeira pergunta? Qual foi a primeira pergunta? Lá da outra. Eu perguntei quais eram as patogenias que culminavam ali nas cardiopatias isquêmicas. Aí a Bia foi e respondeu que era a redução do fluxo, aumento da demanda por sangue e também a parte da hipóxia. Aí agora eu perguntei quais são as patogenias dentro da patogenia de redução de fluxo. Que são a angina, é isso? Não. Ou o infarto? Não. Nessa parte da redução do fluxo, a gente vai ter a aterosclerose, a trombose ou embolia coronariana, o espasmo vascular e a inflamação dos vasos do miocárdio. Beleza? Entendi. Beleza. Todas essas patogenias, elas vão ocluindo ali o vaso aos poucos ou então, né, de uma vez só, por exemplo, na trombose ou embolia, oclui ele de uma vez só e causa aquela redução do fluxo. Então, trombose, embolia e vasoespasmos. Exatamente. Tá. E aterosclerose. E aterosclerose. Isso. Tá. A aterosclerose é a mais importante. Agora, quais são as patogenias presentes no aumento da demanda por sangue? Agora sim! É angina, estável, instável. Não é? Não é possível. Fala, Bia. Essa parte aqui do aumento da demanda por sangue, a gente está falando mais por exemplo, em situações de exercício, né? Situações normais, né? Por exemplo, quando a gente está aqui parado, meu coração está exigindo um certo esforço. Mas se eu começar a correr, meu coração vai exigir um esforço diferente, um esforço maior. E também a gente tem, através da hipertrofia, né, do miocárdio, quando a gente aumenta a área,
Por exemplo, se a gente tem uma cardiomegalia, ou mesmo uma hipertrofia normal, né? A gente está aumentando a demanda ali por sangue porque o coração está maior. E também temos a taquicardia, né? A taquicardia, ela aumenta ali o esforço do coração, vai no mesmo raciocínio. Agora sim, na parte da hipóxia, né, da hipoxemia, nós temos ali as alterações que vão baixar a concentração de oxigênio, que pode ser tanto a redução da pressão arterial, como, por exemplo, o choque, né, que causa aquela hipotensão sistêmica. Os tipos de angina, eles vêm lá da parte da aterosclerose, tá? E a gente vai falar disso agora. Então, vocês conseguiram entender? Cardiopatias isquêmicas são aqueles conjuntos de doenças que são resultantes ali por conta da redução do fluxo, ou seja, da isquemia do coração, e elas podem ter patogenia da redução do fluxo, aumento da demanda por sangue, aumento da demanda por sangue, ou então pela hipóxia. As patogenias presentes na redução do fluxo vão ser principalmente aterosclerose, trombose, espasmo vascular e inflamação dos vasos do miocárdio. Enquanto a parte do aumento da demanda por sangue vão ser, por exemplo, ali as situações de esforço físico do coração, ou ali de taquicardia, ou então de aumento do músculo cardíaco, ou seja, da hipertrofia, né? Enquanto a hipóxia vai ser ali decorrente de uma redução de pressão arterial, ou então do choque. Redução do fluxo também, né? A hipóxia também pode ser decorrência da redução do fluxo, porque não chega o fluxo de maneira eficiente e, consequentemente, não chega oxigênio. Todos os três são por conta de redução de fluxo. Todos os três não está chegando sangue suficiente. Por quê? Porque é isquêmico. O que vai mudar é a forma que está acontecendo essa isquemia. Na primeira forma é por conta da oclusão do vaso, né? Na segunda forma vai ser ali por aumento da demanda por sangue. Então a gente vai ter ali uma maior exigência por sangue pelo coração. E na terceira vai ser uma baixa de oxigênio. Então não tem oclusão, não tem ali uma situação aumento da demanda. Pode ser, por exemplo, mas por conta da hipotensão. Né? Isso, asma, DPOC, anemia, pneumonia, tudo isso causa essa hipóxia, tá? Tudo que baixar a concentração de oxigênio no sangue vai ser uma causa ali de hipóxia que vai levar a uma cardiopatia isquêmica, porque isquemia significa ali uma redução de nutrientes, uma redução de oxigênio para aquele local, tá? Então, o que vai mudar vai ser as formas. Então, agora a gente vai falar especificamente da aterosclerose, né? Que ela é lá da redução do fluxo, só que ela vai ser basicamente a mais importante para a gente aqui. Então, como é que a aterosclerose ela pode causar ali a cardiopatia isquêmica, Bia? Acho que foi você a última pessoa que eu não perguntei. A placa de ateroma ela vai sofrer uma modificação abrupta, né? Vai se desprender do vaso e aí vai ocorrer a trombose, né? Porque fatores de coagulação vão agir ali e aquilo vai acabar fazendo obstrução da luz do vaso. Exatamente. E mais o quê? Essa foi a primeira. Temos a outra, que é a mais, a mais progressiva. Que a placa vai aumentando, crescendo até que obstrui 100% o vaso, né? Exatamente. Então, a aterosclerose ela pode causar problema, né, para os nossos vasos, para o nosso corpo, através de dois mecanismos principais. Através da oclusão vascular crônica, ou seja, vai depositando ali lipídio, até que oclui ali cerca de 75%, 90%, aí já era. Né? Agora, o segundo tipo que pode gerar ali esse problema por conta da aterosclerose é a alteração aguda, né, dessa placa de ateroma. Então, essa alteração aguda nada mais significa do que, por exemplo, ela estava lá quietinha e ela teve aquela conversão, súbita, imprevisível de uma placa que estava estável para uma coisa com uma ruptura, com uma ulceração.
e vai gerar ali uma hemorragia, né? Então, mesmo dentro do vaso, vai gerar aquela hemorragia, aquele machucadinho, e aquele machucadinho vai gerar ali uma cascata de coagulação e ocorrendo aquele risco de gerar aquelas formação do trombo, e esse trombo pode gerar ali o risco da oclusão do vaso. Tá? Lá na prática de patologia, ela mostrou um vaso ocluído por um trombo neoplásico. Eu achei muito interessante, nunca tinha visto. Vamos então começar com as síndromes ou os quadros clínicos que a gente tem decorrente dessa aterosclerose, né? Então vão ser as isquemias decorrentes da aterosclerose, as doenças em si. Então nós temos infarto agudo do miocárdio e temos a angina pectoris. Vamos começar com a angina. Vamos lá, Cíntia, o que é angina? Angina... Ai, tá difícil de elaborar, agora eu já esqueci. Tem relação com a intensidade da dor e tem também relação com a duração. Tá, então a angina é uma dor não no coração, mas no Precórdio. No precórdio, isso, tinha esquecido essa palavra. Uma dor Bom. no precórdio, que ela pode ser uma angina estável, que ela só acontece quando existe o que você tinha dito, uma necessidade de demanda maior de sangue no coração, em decorrência, por exemplo, de uma atividade física, e a pessoa sente aquela dor. E aí tem a angina instável, que já começa a acontecer, não em situações pontuais, mas ela acontece repentinamente e tem uma duração maior. E tem a angina de Pritz-Mettel, que elas são vasoespasmos que causam dor. Uhum. E aí tem evolução, é o infarto transmural e o infarto esse eu não lembro, infarto... Tu já tá lá em infarto. Ah, era só angina, né, tá? Então é isso. Não, mas é bom, porque aí você vai lembrando, tudo bem. Mas vamos voltar lá no início. Submucoso? Era submucoso? Subendocárdico. Subendocárdico. Eu já tô no submucoso lá de útero. Tá no útero já. No útero. Então vamos lá. Então o que é angina, né? A angina vai ser qualquer crise de dor intensa no precórdio. Então vai ser aquela dor muito forte no precórdio, tá? E ela vai ter como característica uma isquemia transitória e de curta duração. Por que ela é transitória de curta duração? Porque se ela fosse de longa duração, seria uma isquemia que daria, por exemplo, para as células morrerem. Se as células estão morrendo, não é mais angina, vai ser infarto, beleza? Então, quando a gente está falando de angina pectoris, é só uma dor, não tem a morte das células. Agora, quando a gente fala de infarto, vai ser aquela dor sim, vai ser aquela isquemia sim no precórdio, só que vai ser de longa duração. Dessa forma, a gente vai ter tempo para as células morrerem. Se as células morrem, é infarto, não é mais angina, tá? Aí a gente tem as classificações da angina. Aí a Cíntia já falou, nós temos a angina clássica ou estável, né, que ela só vai ocorrer ali quando a gente tem um aumento da demanda ali do coração, e ela vai ser aliviada ali com o repouso. E também com o uso de... Como é que é o nome? De vasodilatadores, tá? E a aterosclerose vai ser a causa principal desse tipo de angina. O outro tipo de angina que a gente tem vai ser a angina de repouso ou de Pritz-Mettel, né? E essa vai ocorrer ali em qualquer momento. Por que ela ocorre a qualquer momento? Porque ela vai estar associada a um vasoespasmo. Então, não é algo que depende, por exemplo, do esforço do coração. É apenas um vasoespasmo que vai gerar aquela isquemia no coração, então vai gerar aquela crise de dor, beleza? Agora, a angina progressiva ou instável, ela vai ser decorrente lá daquela clássica.
E só que aqui nós vamos ter um aumento daquelas dores, né? Uma frequência dessas dores, e por conta dessa evolução mesmo, tá? E essa progressiva, ou instável, ela vai ser considerada um pré-infarto, tá? Sendo que o fator de desencadeamento dessa angina instável ou progressiva vai ser misto, porque além dessa parte da aterosclerose, pode ocorrer ainda aquela cascata de coagulação que vai gerar ali um vasoespasmo, né? Então, esse vasoespasmo, para tentar meio que... Sabe quando a gente está sangrando, a gente vai e comprime? Então, o vaso, ele tenta fazer a mesma coisa. Ele tenta fazer aquele vasoespasmo para não ocorrer aquele sangramento dentro dele, por conta dessa alteração súbita da placa de ateroma, tá? Então, nós temos esses 3 tipos de angina. Clássica ou estável, de repouso ou de Prinzmetal, ou então temos a instável ou progressiva, beleza? Então, agora chegando na parte do infarto, né? Então, agora a gente já passou da parte de apenas dor para uma parte com morte das células. Então, a patogenia do infarto, só vou comentar sobre isso rapidinho, são basicamente as mesmas coisas causando lá da parte da patogenia da redução do fluxo. Ou seja, alteração da placa de ateroma, formação de trombos, enfim, a oclusão da luz do vaso vai ser a patogenia do infarto, tá? Então, nós vamos ter aqui padrões de infarto, né? Então, quais são os padrões de infarto, Glaucia? Dor precordial irradiando pro membro superior, não? Padrões são os tipos de infarto. Infarto agudo do miocárdio. Não. A gente está falando do infarto agudo do miocárdio. Mas quais são os tipos de infarto agudo do miocárdio? A Cintia já adiantou alguns. É isquêmico, é isso? Não. Isso aí é a patogenia, né? A causa do infarto agudo do miocárdio. Tô perguntando os tipos. Não lembro. Sabe, Esther? Esther está... É o transmural? Esse aí tá dormindo ainda, Esther. Isso aí, é o transmural, mas qual? Eu tinha esquecido também, Glaucia. Lembra que a Bia me lembrou? Gente, meu QR Code tá lendo ainda, tá rodando ainda, bem devagarzinho. Tá, vamos lá. Então, nós temos 3 padrões de infarto. Então, a gente tem o infarto transmural, o infarto multifocal e o infarto subendocárdico, tá? Quando a gente está falando do infarto transmural, é aquele que ultrapassa o muro, ou seja, ele vai de um canto ao outro, tá? Então, essa necrose, essa morte das células, vai afetar toda a espessura ali da parede do ventrículo, tá? Então, tudo daquilo que foi isquemiado, da área onde foi isquemiado, a parede toda morreu. Transmural. E essa transmural vai gerar um supra de ST. Ela não vai cobrar eletro na prova, tá? Mas só estou comentando. Agora, o subendocárdico é o que o próprio nome está falando. Vai ficar na parte ali do endocárdio, tá? Então, subendocárdio vai ser aquele infarto, aquela morte na região do endocárdio. Então, tecnicamente, todo infarto transmural, ele já foi um infarto subendocárdico, né? Porque a gente tem ali o endocárdio, depois o miocárdio e depois a gente tem o epicárdio. Então, quando a gente está falando do transmural, ele afeta todas essas camadas. Quando a gente está falando apenas do subendocárdio, a gente está falando apenas do endocárdio, tá? Então, esse endocárdio, ele vai ser a região mais vulnerável, tá? Por que ela vai ser a região mais vulnerável? Porque ela vai ser a última a ser perfundida. É aquele mesmo raciocínio das zonas de perfusão lá do fígado, lá dos lóbulos hepáticos,
tá? Então, o endocárdio vai ser o último a ser perfundido, por isso que ele sofre primeiro. Então, quando tem uma isquemia, uma falta de oxigênio e nutrientes, as células que estão ali perto do vaso, ali perto da coronária, vão pegar seu alimento primeiro, e quem está lá no finalzinho, não importa, tá? Vai morrer primeiro. E lembra que existe ainda um padrão de infarto subendocárdico, que ele vai ocorrer na forma circular, que é o infarto, que é o... Me lembre aí. Como é que é o nome? Mas eu acho que todo subendocárdico ele ocorre na forma circular. Não é o multifocal? Não. Não. Existe... Eu acho que o nome do infarto é circular mesmo. Mas eu também Eu tinha visto em algum lugar o que a Bia falou. O subendocárdico, a questão macroscópica dele é que ele é circunferencial. Então, a hipotensão e o choque, por exemplo, vão gerar esse dano circunferencial no endocárdio. Mas não necessariamente a gente vai ter o dano circunferencial ao mesmo tempo no... Aí isso depende da extensão. Entendeu? Depende ali da patogenia, por exemplo. Porque se determinada coronária, né, determinado ramo da coronária morrer, nem todo endocárdio vai morrer, sabe? Vai morrer primeiro aquela parte ali. Depois vai se estender, caso haja ali uma progressão, né? Depois vai se estender para toda a parte e vai gerar aquela circunferência de morte. Mas, a princípio, costuma ser só naquela parte primeira. Mas, por exemplo, hipotensão, choque, que são coisas que vão diminuir drasticamente o fluxo para a irrigação em si do miocárdio inteiro, aí sim é circunferencial. Mas coisa que só acontece ali numa artéria específica, num ramo específico, vai matar só aquele ramo específico, tá? Eu entendi que o subendocárdico ele sempre vai ser circunferencial e que o transmural, como ele é unifocal, que vai acometer somente a extensão daquela artéria. Deixa eu confirmar. Porque o subendocárdico ele é multifocal. Porque naquela tabelinha até que ela deu também, que tem lá as diferenças entre o infarto subendocárdico e transmural, tá lá que o subendocárdico ele é multifocal, disperso, circunferencial, a causa por conta de hipotensão ou choque, aí não causa pericardite e nem aneurisma. Até onde eu sei, ele ele pode ser localizado ou circunferencial. Eu vou mandar mensagem para Renata também, peraí. Ver com ela, porque aí na tabela do transmural diz que ele é unifocal, sólido, que ele é localizado na extensão da artéria coronária, que sofreu a isquemia, é causado por trombose, né? Não, causa trombose coronariana e frequentemente ele acontece por conta do choque. Uhum. Então, e aí, a situação, por exemplo, do choque, aí sim é circunferencial, mas não apenas circunferencial, mas eu tô confirmando aqui com ela. Então, tá depende da mensagem 9 horas da manhã. Não. Então, depende do que causou ele. Se for choque e hipotensão, ele vai ser circunferencial. Se for uma outra causa, mas qual seria a outra causa? Uma oclusão de uma coronária, de um ramo da coronária específico. Que gera essa parte localizada. Entendi. Tá. Peraí que eu tô escrevendo.
Tem que mandar mensagem ainda pro Cássio. Mandei. Aguardar aqui. Espero que ela responda até o final da aula. Onde a gente estava? Tá. Aí a gente viu essa parte do subendocárdico. Aí a gente falou da parte desse circunferencial. Chegamos nessa questão. E por último temos o microinfarto multifocal, né? Que vai ser aquele infarto que ele vai envolver vasinhos pequenos. Não vai envolver, por exemplo, aqueles vasos maiores, como, por exemplo, as coronárias. Então, esses vasinhos pequenos vão gerar esses multifocos, né? Esses focos de necrose, esses focos de morte ali. E, geralmente, vai ser causado ali por arritmias, tá? E, diferente daqueles outros padrões, né? Nós vamos ter aqui não a oclusão, não a parte do sofrimento ali da coronária, mas sim de pequenos vasos ali da microcirculação, tá? Foi? Com exceção dessa parte ali do circunferencial? Foi. Show. Agora, quando a gente está falando de morfologia, né? Então, isso aqui cai na prova. Infelizmente, cai na prova. Alterações macro e microscópicas, né? Então, quando a gente está falando de macroscópica, é tudo aquilo que a gente consegue ver sem um microscópio. Quando a gente está falando de alterações histopatológicas ou microscópicas, estamos falando ali de alterações que a gente vai conseguir ver apenas ali no microscópio, tá? Por exemplo, como ela pode cobrar na prova? Marque a alternativa que corresponde a uma característica de um infarto que ocorreu há 24 horas. É uma característica macroscópica. Quando a gente está falando ali de 24 horas, né, a gente pode observar ali uma palidez, né, uma palidez ou uma coloração mais azulada, por conta da cianose, tá? Então, vamos por partes. De 2 a 4 horas, macroscopicamente, a gente não consegue ver nada, tá? Eu vou pegar uma colinha, gente, porque essa parte aqui... Tem que gravar isso, né? Tem. Ai, meu Deus. Tem. Essa não gravei, não. Eu não gravei também, não. Vou ser sincera. Então, isso vai para minha panturrilha. Isso vai virar minha cola. Tua panturrilha vai ter que ser grande, porque tem disso, tem de pulmonar? Tem de pulmonar, tem bastante coisa. Eu vou escrever nas duas. Gente, sério, é uma matéria, acho que não dá nem para colar, porque é tanta coisa, que se Não, você amiga, mas eu acho que for tentar colocar as principais possibilidades de mas ter... isso, eu acho que vai ser resposta. uma questão de prova, cara. E é de 2 horas até 7 semanas. É muita coisa. Imagina. Tá, vamos lá então. Macroscopicamente, de 2 a 4 horas a gente não vê nada. Agora, de 12 horas a 24 horas, que é até o primeiro dia do evento, a gente observa essa palidez ou essa cianose, a coloração mais azulada. De 24 horas a 72 horas, ou seja, do primeiro ao terceiro dia, a gente vai observar uma palidez com halo hiperêmico, tá? E esse halo hiperêmico vai ser ali aquele tecido de granulação para o reparo, que vai ser ali com a neoformação dos vasos. De 3 a 7 dias, vamos ter ali aquele centro amarelado e o halo hiperêmico. De 10 a 21 dias, né, da segunda à terceira semana, a gente vai ter o centro mais amarelado e amolecido e as margens avermelhadas. Esse vai ser o pico do processo inflamatório. Então, nesse período, é o maior perigo para o paciente, porque pode gerar ali uma ruptura. E de 7 semanas, a gente já tem ali a fibrose, que vai ser uma área esbranquiçada e firme. Quando eu estava respondendo o simulado ontem, né, eu vi uma questão dessa. E eu achei uma imagem muito interessante. Depois eu vou enviar lá no grupo, que ela é meio que didática, né? Ela tem ali fotinhas. Então eu vou mandar lá no grupo depois. Se bem que vocês vão receber o gabarito, né? Mas é isso. Agora, quando a gente está falando de microscopia, vamos lá. Quando a gente está falando de microscopia, de 1 a 3 horas, temos as fibras miocárdicas onduladas. De 4 a 12 horas, temos a necrose de coagulação. De 12 a 24 horas, temos essa continuação da morte celular.
e vai começar aquelas características da necrose de coagulação. De 1 a 3 dias, vamos ter a ausência total dos núcleos e estriações dos miocárdios, dos miócitos, e denso infiltrado de neutrófilos. De 3 a 7 dias, início da infiltração mononuclear e da resposta fibrovascular. A resposta de uma das questões de provas antigas foi essa daqui, que era de 4 dias. O que estava acontecendo? E de 10 a 21 dias, temos ali a resposta fibrovascular, com proeminente tecido de granulação. E com 7 semanas, é a mesma coisa que a gente observa lá na macroscopia, que é a fibrose, beleza? Então, a microscopia, ela vai resultar na macroscopia, se isso ajudar de alguma forma, né, a gravar. Mas eu entendo que é muita coisa. Ô, Gabi, nessa da microscopia, se eu responder que inicialmente a gente vai ver necrose coagulativa, depois inflamação aguda, inflamação crônica, reparo e cicatrização, que no caso é fibrose, tá errado? Depende. Porque se ela colocar, por exemplo, uma questão de múltipla escolha, ela vai colocar exatamente essas coisas específicas. Por exemplo, infiltração mononuclear ou ausência total de núcleos e estriações dos miócitos. Ela pede essas coisas específicas nas de alternativa. Agora, nessas partes de escrever, você pode tentar descolar isso. Mas a ordem, né, seria fibras onduladas, necrose dos miócitos, infiltrado de neutrófilos, fagocitose, tecido de granulação, deposição do colágeno com formação da cicatriz. Ponto. Tá. Depois você pode escrever essa ordem para mim? Posso. Mas eu acho que se cair... Tá lá no gabarito? Tá no gabarito, tá? No mapa mental, tá. Lá no finalzinho da parte de alterações histopatológicas. Tá, vou olhar. Então, pessoal, é isso, tá? Temos algumas outras coisinhas para comentar de cardiovascular? Tem coisa, tem mais coisa. Só que se a gente comentar tudo de tudo, não vai dar tempo, tá? Então, eu tô focando aqui nas partes principais. Esse gabarito foi só o que você viu de prova antiga, né, Gabi? Esse gabarito não, esse questionário. Aquele simulado. A gente vai ter o simulado ainda, né? Isso, o simulado que eu botei lá para vocês já irem resolvendo. Tá lá em revisão? Tá lá em revisão. Tá bom. Então, vamos para a patologia do colo uterino. Quando a gente está falando do colo uterino normal, saudável, quais são, como é a histologia dele? Cíntia. Gabi, tô viajando aqui, não sei. Gláucia? Tá, referente em relação à cor? Não, a histologia, tipo de epitélio. O epitélio é isso? Ectoderma, Do útero. endoderma, do útero. Do Não sei. né? Só que aí você tá falando mais de... Você no caso, estava querendo falar de ectocervice, né? Ectoderma, a ectoderma não, Então, vamos lá. Qual é o epitélio do ectoderma? Agora eu que... do ectocervice. Ectocervice. Epitélio... Não sei, é o escamoso, não sei, Gabi. É isso aí mesmo. É o epitélio escamoso? Estratificado. Esse é do ectocervice. Lembra que o colo uterino... a parte de fora. Isso, lembra que o colo uterino ele tem a parte de fora e a parte de dentro. A parte de fora a gente vai chamar de ectocervice, a parte de dentro a gente vai chamar de endocervice, e a parte de transição entre os dois a gente chama de zona de transformação ou junção escamo-colunar, tá? Então, isso já é um adianto. Então, quando a gente está falando do ectocervice, a gente tem o epitélio escamoso estratificado. Agora, quando a gente está falando do endocervice, a gente está falando do epitélio colunar simples glandular.
beleza? Verdade. Na tua E aula a a gente zona de bateu tanto transformação nisso. é a zona abrupta, né? Da transformação abrupta entre esses dois tipos de epitélio, tá? Lembra que existe ali uma diferença entre as mulheres antes da puberdade e mulheres após a puberdade, da localização dessa zona de transformação. Mas isso não vai cair, não. Tá? Vamos, então. O que é o exame Papa Nicolau, Gláucia? Para que ele serve? Para ver se o paciente tem HPV ou alguma doença ali no colo uterino. Isso aí, para ver se o paciente tem alguma lesão, né, naquele colo uterino. E também para a gente ver se tem câncer, né, em estágio inicial ou avançado, né? Ele é um procedimento invasivo, Gláucia? Sim. Não. Porque quando a gente fala que ele é invasivo, significa que a gente está fazendo um orifício no corpo da pessoa, né, no organismo da pessoa, ou então a gente está criando alguma coisa que não tinha ali. Por exemplo, quando a gente está fazendo o Papa Nicolau, a gente só está inserindo o espéculo num orifício que já existe. Quando a gente tira esse espéculo, não houve sangramento, não houve nada. Tá? Então não foi invasivo. Agora, quando a gente fala de uma traqueostomia, a gente tem que fazer aquele corte no paciente e inserir o tubo. Tá? Então, traqueostomia é uma coisa invasiva porque ele não existia ali antes, aquele orifício não existia antes. Mas agora a vagina ela já estava ali, então não é invasivo, beleza? Quais camadas celulares? Eu quero só que você responda tipo superficial, profunda ou intermediária. Quais camadas o exame Papa Nicolau, né, o preventivo, vai conseguir extrair, Esther? Acho que é superficial. Superficial e E média, porque intermediária, porque a profunda ele não consegue. a profunda não. Aí a gente vai ver ali a parte da superficial e também a parte da intermediária, tá? Deixa eu ver. Então, a gente chegou aqui na parte da microscopia das lesões precursoras. Lembra que as lesões precursoras são aquelas lesões que estão antecedendo as neoplasias, né? Então, vem primeiro a lesão precursora, depois a gente vem para aquela parte se agravando, né? Até gerar aquela neoplasia maligna, aquela lesão que é cancerígena, tá? Então, quando a gente está falando das atipias, que a gente tem ali atipia coilocitotótica, a gente vai ter uma junção de alterações nucleares e halos citoplasmáticos, tá? Basicamente é isso das atipias que a gente consegue observar ali no colo uterino, tá? Mas uma coisa que ela pode, por exemplo, cobrar qual é o agente que pode fazer com que apareçam essas lesões precursoras. Aí a gente vai colocar lá que é o HPV, tá? É um agente etiológico, né? Que ele vai mudar a morfologia da célula do hospedeiro, que a gente viu lá em microbiologia. Então ele muda aquele núcleo da célula do hospedeiro, fazendo com que ele fique mais provável a desenvolver ali alterações que podem levar a um câncer. Tá? Então, quando a gente está falando ali de neoplasias, né, e o processo pré-neoplásico, o núcleo é que vai adoecer da célula. Então, nessas doenças, né, nessas alterações, nós vamos ter as displasias de células escamosas cervicais, que vão ser representadas por essas atipias, tá? E essas atipias vão ter aquelas alterações nucleares e os halos citoplasmáticos,
tá? Esses halos citoplasmáticos significa que está empurrando ali esse citoplasma da célula, né? Por conta da replicação viral. Então, a replicação viral está acontecendo tanto, que faz esse halo citoplasmático, beleza? Uma outra coisa, né, que a gente vai ter ali na parte das células displásicas é porque a progressão dessas células ela vai ser a partir da localização do epitélio ali do ectocervice, né? Então, o epitélio basal normal, nós não temos aquela mitose. Só que aí nós temos ali aquela parte do processo dessas lesões precursores que vão acontecendo todas as alterações, tá? Uma coisa muito importante, isso aqui ela cobra, com certeza absoluta. Eu vi em provas antigas e eu acho que vai cair de novo. Eu vi umas 3 questões, as mesmas 3 questões em provas diferentes. Que era, por exemplo, para a gente caracterizar as lesões de baixo grau e as lesões de alto grau do colo uterino, tá? Então, as lesões de baixo grau também são chamadas de LCIL ou LIGB, e as de alto grau a gente chama de HCIL, né? High-CIL, ou de LIAG, que é LIAG, tá? Então, nas de alto grau, nós vamos ter a expansão das alterações que a gente acabou de citar, né? Das aquelas atipias, para acima de 2/3 da espessura epitelial. Então, quando a gente está falando ali do epitélio, nós temos 3/3, né? Camada basal, camada intermediária e a camada mais superficial. Quando a gente está falando das alterações de alto grau, nós temos ali acima de 2/3, ou seja, está pegando a camada basal e a camada intermediária. Ou então pode estar cometendo as 3 camadas, tá? Agora, quando a gente está falando das de baixo grau, as alterações elas estão apenas na camada basal, ou seja, no terço basal que a gente tem as alterações, beleza? Então, quando a gente está falando ali das de alto grau, nós temos as displasias acima desse terço basal, né? E as células são imaturas, tá? E é justamente isso que o preventivo vai detectar, essas alterações nesses 2/3 aqui, superficial e intermediário, porque do basal ele não consegue. Seria ótimo se a gente conseguisse detectar do terço basal, né? Então, é por isso que tem aquela questão lá do PCR e tudo mais. Mas não vamos entrar nesse mérito. Pessoal, essa parte do alto grau e baixo grau, o acometimento desses terços basais, desses terços das camadas celulares. Ô, Gabi, isso era questão discursiva? Era. Tá. Todas as 3 questões discursivas falando sobre isso. E tinha uma objetiva falando sobre isso, na forma de objetivo. Então, ela gosta desse negócio de alto e baixo grau, tá? Foi a Renata que deu pra gente, né? Renata. Então, colposcopia. O que é colposcopia, Bia? É o exame visual, né, do colo do útero, né? Isso aí. É o exame visual, mas o exame preventivo, de certa forma, também é visual, né? Além da raspagem, a gente também consegue observar. O que a gente diferencia ali a colposcopia? É que você vai usar técnicas para diferenciar o Lugol ou então aquele ácido, eu não lembro o nome. O ácido acético, né? Que é o vinagre. Eu sempre lembro do vinagre. Engraçado eu botar vinagre. E você fez uma associação boa, verdade. É o ácido acético. Usa o ácido acético ou então o iodo, né? O Lugol. Isso aí. E quando a gente usa o Lugol a gente está chamando de teste de Schiller, tá? Então, a colposcopia vai ser realmente o exame visual que a gente vai usar ali com uma lupa, né? E a gente vai fazer isso para poder avaliar aquelas lesões que a gente está achando suspeita, tá? Então, a gente pode ter 2 formas de sensibilizar esse teste. Então, a gente pode sensibilizar através do ácido acético, a gente fazendo esse teste do ácido acético, colocando o ácido acético ali naquele colo uterino para ver aquelas lesões. E por que a gente faz isso? Porque o ácido acético ele vai desidratar as células. Então, ele acentua as regiões que estão alteradas. Então, a parte que está alterada vai ficar mais esbranquiçada, tá?
Agora, o teste de Schiller, né, que é usando o Lugol, o iodo, vai fazer a mesma coisa, só que agora aplicando o iodo. Então, a parte do colo do útero que estiver alterada, ela vai ficar também mais esbranquiçada, né? Vai ficar ali aquele amarelo esbranquiçado. Diferente do resto que tá saudável, que vai ficar mais vermelho, sabe? É como se a gente colocasse polvidine. Então, quando a gente coloca polvidine, parece que a gente, sei lá, abriu um pote de corante, né? Só que quando a gente tem essas lesões, essas áreas alteradas, não se cora muito bem, tá? Por que não se cora muito bem? Porque o glicogênio é que vai se corar. E nessas áreas alteradas a gente tem uma baixa desse glicogênio, beleza? Então, quando a gente está falando aqui do HPV, né? O HPV ele vai gerar, pode gerar, né, o câncer e as lesões precursoras do colo uterino. E ele vai infectar principalmente aquelas células basais lá do epitélio escamoso. Só que ele vai ter aquela preferência, né? Ou aquela preferência pela junção escamo-colunar. Beleza? Isso aqui eu só estou relembrando lá de microbiologia, tá? Então, lembra que a infecção por HPV, ela costuma ser transitória, né? Então, ela vai ser transitória. Só que pode acontecer dela ser persistente. Se ela for persistente, nós vamos ter aquele aumento do risco lá de acometimento, né, do desenvolvimento das lesões precursoras e da parte da neoplasia em si, né, subsequente. Beleza? Então, tudo começa ali com uma coisa transitória que começa a persistir e causa essa lesão precursora. Essa lesão precursora vai gerar ali essas alterações, essas lesões neoplásicas, até gerar o carcinoma in situ e depois o carcinoma em si já generalizado, beleza? O que é, então, né, conceitue não, mas caracterize o carcinoma escamoso invasor, Cíntia? Na microscopia, por exemplo. Nunca vi a questão falando sobre isso, mas ela deu. Carcinoma escamoso invasor. Isso. Ele é aquilo que ela falou ontem. Tem um aspecto vegetativo, infiltrativo. Isso. Só que aí você está falando de macroscopia. Então, não sei, Gabi. A macroscopia é realmente essa, tá? Então, a gente vai ter ali ilustrações. Assim, ela falou da pérola córnea, isso tudo é macroscopia, né? Microscopia. Pérola córnea é microscopia. Ai, gente, eu já tô confundindo tudo. Calma, não precisa ficar desesperada, tá? Vamos lá. Então, quando a gente está falando ali da microscopia, nós temos aqui aqueles ninhos e as projeções de epitélio escamoso, né? Então, ele tem aquele epitélio escamoso maligno. Ele pode ser ou não queratinizado. Por que pode ser ou não queratinizado? Porque não é normal a gente ter queratina no colo do útero. Não é normal, tá? Só que a célula, como ela está ali naquela parte de carcinoma, como ela está neoplásica, ela meio que perde a sua regulação. E ela relembra lá dos primórdios, né? Da sua origem, né? E acho que ela caiu. Então, ela acaba produzindo queratina, tá? E quando ela produz essa queratina, ela pode causar aquelas pérolas córneas, tá? E eu falei que a pérola córnea, ela vai ser microscópica, mas ela também pode ser macroscópica, né? Dependendo ali do tamanho. Porque o que é a pérola córnea? A pérola córnea vai ser ali uma produção, né, de lâminas de queratinas que vão envolvendo um centro e vai gerar essa pérola mesmo, sabe? Então vai ter esse monte de lâminas de queratina ali nesse carcinoma escamoso invasor, tá? E esse carcinoma invasor, como o próprio nome diz, ele é invasor. Então ele tem aquele crescimento infiltrativo, beleza? E ele vai ser o tipo histológico mais comum que a gente vai ter ali de neoplasia nessa parte, tá? Agora, o adenocarcinoma endocervical, ela mal focou, tá? Então, quando ela falou do adenocarcinoma endocervical, ela só falou ali que era o segundo tipo mais comum
e ele vai ser menos comum porque o HPV ele gosta de infectar as células escamosas, tá? Na microscopia, a gente vai conseguir ali ver a proliferação de células endocervicais no epitélio glandular, tá? Então, quando a gente olha para o epitélio saudável, para o epitélio com esse adenocarcinoma, a gente vê como se os núcleos, né, eles estivessem um em cima do outro, que dá uma ideia de estratificação. Então, a gente vai chamar de epitélio pseudoestratificado, beleza? Só que, assim, ele vai ser mais fácil da gente classificar porque ele só tem essa camada, né? O adenocarcinoma, ele só tem essa camada, uma camada só. Então, a única característica que a gente vai ter que definir é se ele está displásico ou não. E se ele estiver displásico, vai ter essa característica, né, da pseudoestratificação e também da relação núcleo-citoplasma que está maior. Ou seja, o núcleo, ele cresce, beleza? E por que o núcleo ele cresce? Porque ela está em intensa atividade. Show? Eu sei que é muita coisa, gente. Eu sei. Foi? Me dê um retorno aí. Ô, Gabi, então o que ela pode perguntar em relação a esse carcinoma escamoso? Eu não entendi. Em relação ao carcinoma escamoso, ela pode perguntar, por exemplo, a microscopia. Caracterize a microscopia de um carcinoma escamoso invasor. Você tem que colocar lá. Posso falar só que tem formação de pérolas córneas? Posso falar só isso? Pô, Não, é porque só isso fica muito raso, né? Mas acho que poderia complementar. Por exemplo, pode ter a presença de pérolas córneas, né? Porque esse carcinoma ele pode ou não ter queratina. E ele vai ultrapassar a membrana basal, que vai invadir o estroma cervical. Ou seja, ele é invasor, tá? Então, citar essas partes que ele é invasor é bom. Tá? Então, ter essas projeções também do epitélio, né? Caracterizando essa vegetação também é importante a gente citar. Então, pode colocar lá presença de vegetações, né, de projeções do epitélio escamoso, presença de pérolas córneas por conta da presença de queratina, da produção de queratina, e também a invasão do estroma cervical. Tá ótimo. Foi? Tá. Foi. Então, essa parte de colo uterino superamos. Podemos ir para a patologia hepática. Show de bola. Fechei a aba aqui. Então, patologia hepática, né? A gente viu recentemente, então tá um pouco mais fresco na nossa mente. Então, falando de hepatites, quais são os agentes etiológicos, né? Cite aí os 4 tipos de agentes etiológicos que a gente pode ter nas hepatites. Eu não lembro com quem eu tinha terminado, então eu vou começar tudo de novo. Cíntia. Não sei, Gabi. Não sabe mesmo? Agente etiológico, o que pode causar hepatite? Tem um que você sabe. Com certeza. O HPV pode causar hepatite? HPV Vírus não. pode causar... Vírus, sim. Vírus... peraí. Que tem a hepatite viral. Isso. Cara, eu preciso pensar. Pode... Então, nós temos lá como agentes etiológicos, né, dessas hepatites, temos os agentes virais, né, que esses agentes virais eles podem causar ali hepatites agudas ou crônicas. A gente não vai entrar no mérito da diferença entre essas hepatites virais. Isso vai ser lá de P2 de microbiologia. Temos também os agentes tóxicos, ou seja, o álcool ou os medicamentos, por exemplo, paracetamol, que é muito importante a gente lembrar. Tem autoimune também, não tem? Temos a autoimune e, por último, temos a metabólica. A metabólica vai estar associada ali com a síndrome metabólica, né? Então, e nós vamos ter alterações, né, de esteatohepatites, tanto nessa metabólica quanto na alcoólica, tá? Então, esteatohepatites, elas vão estar ali presentes nessa metabólica e na alcoólica, beleza? Hepatite aguda.
quais são as alterações microscópicas da hepatite aguda, Gláucia? Gláucia vai me matar, eu falei que ia pegar leve. Da hepatite aguda, microscópio? Isso. É alguma coisa com aumento de atrofia, alguma coisa? Não. Hiperplasia? Não. Tem a ver com apoptose, tudo que acontece a nível celular. Passo. Então, vamos lá. Quando a gente está falando da microscopia, né, da hepatite aguda, o espaço porta em si, ele vai apresentar aquele infiltrado inflamatório, né, resumidamente. Que mesmo em quadro agudo, vamos ter células, né, mononucleares. E vai acometer, né, vai comprometer essa tríade portal. E vai comprometer essa tríade portal porque nós vamos ter apoptose, necrose, a tumefação, né, que por conta dessa necrose, né, por conta dessa alteração de membrana, presença de colestase. Lembra que colestase vai ser aquele engarrafamento da bile, tá? Então, esse engarrafamento da bile vai gerar aqui aquele acúmulo de sais biliares, vai ser tóxico para a célula, que vai fazer a agressão piorar, e ainda vamos ter ali a presença de células que são os macrófagos e as células de Kupffer. Então, resumidamente, microscopicamente, na hepatite aguda, temos macrófagos, células de Kupffer, apoptose, necrose, tumefação, e também temos a colestase, tá? E essa colestase vai piorar todo o quadro por conta dos sais biliares que são tóxicos para as células hepáticas, tá? Não sobre as células hepáticas, mas no contexto. Agora, quando a gente fala de macroscopicamente, nós vamos ter aquele edema, e depois o edema e congestão, e dessa forma a gente vai ter esse aumento do fígado, tá? E depois nós vamos ter uma diminuição desse fígado, que a gente também vai perder a consistência. E isso vai ocorrer por conta da necrose. Então, primeiro a gente tem aquela inflamação, aqueles eventos inflamatórios, ou seja, edema e congestão. Depois, com o avançar da necrose, com o avançar da inflamação, vamos tendo essa diminuição por conta da necrose. E lembra que a gente também perde a consistência, tá? Agora, quando a gente está falando da hepatite crônica, lembra que nem toda hepatite crônica ela vai evoluir para uma hepatite crônica, tá? Nem toda hepatite aguda vai evoluir para uma hepatite crônica. E nem toda hepatite crônica necessariamente foi uma hepatite aguda. Às vezes já começou com características de cronicidade, tá? Então, microscopicamente, qual é a característica da hepatite crônica, Esther? Logo eu, né? Microscópica, Uhum. vai ter o infiltrado de linfócitos e macrófagos. Eu esqueci, mas acho que vai ter fibrose também, porque vai ficar ali, né, naquele processo. E acho que pode ser cirrose, mas não tenho certeza. Pode ter cirrose sim na hepatite crônica. Então, quando a gente está falando aqui da microscopia, a microscopia da hepatite crônica é muito grande, tá? Por que ela é muito grande? Porque nós temos variações. Porque dependendo do tipo de hepatite, né, do agente etiológico, nós temos determinada característica. Uma dessas características é, por exemplo, o hepatócito em vidro fosco. O hepatócito em vidro fosco vai ser característico de hepatite do tipo B. Por quê? Porque a hepatite B, o vírus da hepatite B, ele tem os seus antígenos, e esses antígenos eles ficam na superfície ali da célula e dá esse aspecto de vidro fosco para o hepatócito, beleza? Então, nós temos também a esteatose, só que a esteatose ela vai ser característica ali da hepatite C e do álcool. Temos também a fibrose, como a Esther falou. Temos a fibrose septal, especificamente, né, que ocorre devido a uma necrose em ponte. Já vamos falar dos tipos de necrose.
Essa necrose em ponte ocorre lá na hepatite aguda. Também temos a fibrose portal. Temos o infiltrado linfomonocitário, como a Esther também falou, né? Ele vai ser um pouco mais denso. Temos ainda a apoptose em macrófagos, porque como tem necrose, como ainda tem células doentes, existe essa apoptose. Temos a cirrose também. Tá falando aqui que eu perdi minha conexão. Voltei? Voltou. Dei uma caída aqui. E muito importante mesmo, temos a hepatite de interface, tá? Essa hepatite de interface é quando a necrose ela ultrapassa a placa limitante. Lembra que a gente falou sobre isso lá na última aula que a gente falou da hepatite crônica? E, inclusive, essa hepatite de interface, ela vai ser um indicativo de cronicidade. Então, acho que ela pode pedir sobre isso na prova. Qual é uma característica, qual é o indicativo de que a hepatite ela está evoluindo para a cronicidade? Hepatite de interface. Ou seja, o ultrapasse, né, dessa necrose para além da placa limitante. Tá? Uma outra coisa que eu acho que ela pode pedir é, por exemplo, para a gente diferenciar os tipos de hepatite. O que a gente deve pedir? A gente deve pedir análise imunohistoquímica e também critérios sorológicos, tá? Para a gente poder conseguir diferenciar. E, principalmente, o hepatócito em vidro fosco, que a gente vai conseguir observar ali aquele antígeno do vírus da hepatite B, tá? Então, a gente consegue diferenciar os tipos de hepatite através desse imunohistoquímico e critérios sorológicos, tá? É isso. Lembra que dessa hepatite de interface, que nós vamos ter a fibrose e a necrose, né, ultrapassando a placa limitante entre ali aquele espaço porta e o capilar sinusoide. Só isso. Quais são os tipos de necrose, então, Bia? Necrose hepática. E, Gabi, esse eu não sei, não. Então, quando a gente fala dos tipos de necrose hepática, nós temos basicamente 4 tipos. 4. Vamos lá. Temos a necrose focal. A necrose focal vai ser justamente isso que eu estou falando, vai ser em focos, ou seja, vai pegar grupos específicos ali de hepatócitos. Temos também a lesão de interface, que a gente já falou, né, que é um tipo de necrose que vai ultrapassar aquela placa limitante. Temos a necrose confluente. A necrose confluente vai ser aquela que vai ter a contiguidade, né, de lóbulos, né, entre lóbulos. Temos também a necrose em ponte, que ela vai ser aquela hepatite mais densa, e ela vai ser em ponte porque ela vai conectar ou uma veia central com uma veia central, ou uma artéria, um ramo da artéria porta com outro ramo da artéria porta, ou ainda pode ser aquela necrose que vai conectar um ramo da artéria porta com a central. Então a gente pode ser centro. Você já viu prova pedindo isso, Gabi? Cara, a resposta é muito grande. Eu não respondi as perguntas todas, tá? Então, não lembro. Mas, por exemplo, é importante a gente saber essa da lesão de interface, essa da necrose em ponte e a Você acha que a gente vai lobular. precisar explicar cada uma? Tipo, a gente não pode colocar necrose focal, necrose interface, a gente não pode colocar só os nomes dela? Não é complicado explicar. Complicado é lembrar desses tipos, entendeu? Por exemplo, do focal, você lembra de quê? De focos. Então, a necrose vai ocorrer em focos. A lesão de interface é a mais complicadinha, mas a gente já entendeu, a gente já internalizou no fundo do nosso coraçãozinho que a lesão de interface vai ser aquela que vai ultrapassar Isso aí. A confluente, lembra de confluência dos lóbulos, né? Então a necrose vai ser confluente. A em ponte vai ser justamente isso, de conectar essa veia central e a portal. E a centro lobular, que é a última,
né? Essa centrolobular vai ser aquela necrose zonal em volta, que vai ser em torno da veia centrolobular. Lembra que a veia centrolobular, ela vai ser a última parte a ser a parte perto dessa zona da veia central, vai ser a última a ser perfundida, vai ser a zona 3 de perfusão. Então, eu acredito que ela possa cobrar também esse negócio de zona de perfusão, tá? Por conta dessa necrose centrolobular. Então, a necrose centrolobular vai ocorrer primeiro nessa zona 3, que é em volta da veia central, e depois essa necrose vai avançando para a zona 2 e para a zona 1. Lembra que a zona 1 vai ser a última a ser necrosada, porque ela tem a melhor perfusão, tá? E quadros como a insuficiência cardíaca congestiva e o choque é que vão levar a essa necrose centrolobular, tá? Gabi, Oi. desculpa te interromper, mas eu jurava que a necrose em ponte, ela também atingia essa área centrolobular. Então, ela vai atingir de certa forma, mas a gente tá explicando aqui os mecanismos, né? Então, a ponte, ela vai afetar aquela área. Deixa eu projetar aqui para vocês. Espera aí, só um momento. No seu mapa tem, Gabi? Tem. Tá. Então, ó, quando a gente está falando tá em ponte, então quando a gente está falando aqui da imponte, eu tô sem caneta, mas quando a gente está falando da imponte, nós estamos falando de uma necrose que vai ocorrer nesse trajeto aqui, por exemplo, entre essa veia central com o ramo dessa veia porta-hepática. Então aqui a gente tem essa necrose em ponte, portal central hepático, ou central portal. E essa necrose ela vai ocorrer dessa forma aqui, ó, entre esses hepatócitos que começam aqui nessa parte aqui. Aí depois ela vai abrangendo para toda essa parte. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de uma necrose que está ocorrendo entre duas veias centrais, ó, entre essas duas veias centrais aqui, por exemplo, entre essas duas aqui, vai ocorrer a necrose no trajeto, ou seja, do lado, vai começar a necrose do lado dessas duas. Aí depois vai acometendo o resto, tá? Mas agora, quando eu estou falando da necrose zonal, né, em volta da veia central, vai ser em volta da veia central como um círculo. Então, vamos ter aqui o aumento da zona 3, depois zona 2 e depois zona 1. Entendeu? É basicamente assim. Na zonal, na parte da necrose central aqui, da veia central, vai ocorrer em círculo. Agora, quando a gente está falando da imponte, ela vai correr aqui em linha reta. Então, vai vir dessa forma aqui, ó. Primeiro assim, depois vai invadindo o resto. Dessa forma. Enquanto a central vai ser dessa forma aqui, num círculo. Entendeu? Ou não foi claro? Entendeu, Steph? Entendi. Entendi. Show. Não tem jeito, é ficar olhando e fixando. É isso aí. Então, vamos lá. Agora... Peraí. O que eu fiz aqui, meu Deus? Agora, a gente já falou desses tipos de necrose. Vamos para a parte das alterações hepatocitárias. Quais são as cinco alterações hepatocitárias dessa parte aqui, Bia? Eu não entendi a pergunta, Gabi. Alterações hepatocitárias? Isso. Na patologia hepática, né, nessas patologias hepáticas, nós temos como características algumas alterações, né, que resultam lá da microscopia. E essas alterações nós temos alguns nomes específicos. Por exemplo, os corpos acidófilos, que significa apoptose, e vai estar principalmente presente na hepatite viral.
Temos o corpúsculo de Mallory, que vai ser aquele aglomerado de proteínas, tá? E vai estar principalmente presente na hepatite alcoólica. Temos a lesão em vidro fosco, que é a hepatite B. Temos a colestase, que vai ser aquele acúmulo de bile que vai causar aquela destruição lá aquele agravamento, né, da parte da destruição dos hepatócitos. E temos, por fim, a esteatose hepática. Tá? Então, nós temos essas cinco alterações microscópicas, né, que fazem parte das alterações microscópicas dessas hepatites. Tá? E quando a gente está falando da esteatose hepática, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Né? Por quê? Porque essa esteatose hepática... O que é essa esteatose hepática, né, Bia? Vai, me responde você. Tô cansada de falar sozinha. Gabi, eu confesso que essa parte do fígado eu não peguei muito. Tá. Preciso pegar, porque eu não tô sabendo, não. Mas a esteatose seria um acúmulo de gordura, né? Acúmulo de isso, lipídio, exatamente, né? isso. Então, a esteatose hepática vai ser um acúmulo de lipídio ali no fígado. Então, o fígado ele vai ter aquele aspecto amarelado e amolecido, além do tamanho aumentado, tá? Elas gostam desses negócios de macroscopia e microscopia, tá? Então, deem uma olhada nesse negócio de macroscopia e microscopia também. Essa esteatose hepática, agora eu não sei se ela pode ser causada por vírus, porque eu vi em algum lugar que tinha a ver com resposta exacerbada de neutrófilos. Tem alguma coisa a ver? Não. Então, a esteatose hepática, a gente tem basicamente 2 tipos que ela deu, né? Que é a alcoólica e que é a não alcoólica. A não alcoólica, ela associou a desnutrição, né? Aquela desnutrição de Kwashiorkor e também a síndrome metabólica. Por quê? Porque nessa síndrome metabólica vamos ter, obviamente, aquele acúmulo de gordura. Agora, isso aí eu gravei, que tem a não alcoólica, que pode ser por lipídio, pode ser por gordura. Isso. E tem a alcoólica, que pode ser por intoxicação, não, né? Não, a não alcoólica vai ser ali pela síndrome metabólica e pela desnutrição de Kwashiorkor, só isso que ela colocou, né? Então, na síndrome metabólica é por conta desse aumento de gordura mesmo, da ingestão de gordura. Agora, a desnutrição de Kwashiorkor é pela falta de proteínas. Então, como a gente tem ali uma baixa de proteínas, a gente não tem o metabolismo daquele indivíduo adequado. Então, como a gente não tem aquele metabolismo adequado, a gente não consegue metabolizar a gordura. Então, é isso. A esteatose pode ocorrer por conta da desnutrição de Kwashiorkor e pela síndrome metabólica, além do álcool, né? O álcool vai ser a maior causa de esteatose. E lembra que o álcool ele causa esse prejuízo, né, na metabolização dessas moléculas lipídicas. Então, é por isso que causa essa esteatose. E ela vai ser reversível, tá? A gente já vai falar desses quadros de reversibilidade, mas ela é reversível até certo ponto. Só a alcoólica que não, né? Não, é reversível também. A alcoólica também, ela é reversível. Ah, é? Ela só vai ser irreversível quando a gente começa a ter alterações muito grandes e principalmente a fibrose. Mas aí a gente vai falar... Porque a esteatose, ela já é meio que a necrose já de parte ou não? Não necessariamente. O que acontece? Como é a patogenia da esteatose? A gente tem microvesículas de lipídios dentro dos hepatócitos. Aí, às vezes, está tão cheio de lipídio, porque ele não está conseguindo metabolizar, não está conseguindo, que essas vesículas vão e se fundem. Aí formam o quê? Uma macrovesícula de lipídio dentro desse hepatócito. E essa macrovesícula vai dar uma ideia de adipócito para esse hepatócito. Então, ele vai começar a ter prejuízos na sua função. Então, ele, por exemplo, não vai conseguir produzir a bile, ele vai ter dificuldade de metabolizar todo o resto que ele estava tentando metabolizar, vai ter mais prejuízo ainda como é que se fala? Na metabolização das próprias outras gorduras, né, que estão chegando ali por conta da alimentação. Lembra que toda coisa que a gente come
vai para o nosso intestino e vai ser absorvido e vai para o nosso sistema porta. Então, a primeira passagem, inclusive do medicamento, né, vai ser lá no fígado. Então, quando chega lá no fígado, vai ter aquele boom, onde a gente vai filtrar. E quando a gente filtra essa gordura, né, que foi absorvida, quando a gente tem essa baixa de eficiência na metabolização, a gente tem a esteatose, nós vamos ter ainda mais esse acúmulo de lipídio, tá? Gerando esse aspecto amarelo, amolecido dessa coisa, tá? E lembra que a esteatose ela vai ocorrer da mesma forma como aquela necrose da centro-lobular. Então, o início das alterações vai começar lá na zona 3, depois na zona 2 e depois na zona 1. Tá? Por que isso? Porque como a zona 3 ela tem uma menor quantidade de perfusão, ela já consegue metabolizar mais ou menos, ela vai aos trancos e barrancos. E quando piora, aí ela já vai a primeira a ser comprometida, tá? Ô, Gabi, dos tipos de hepatite, você acha que ela pode perguntar para a gente descrever algum? Aspecto micro e macroscópico. De cada um? Da hepatite crônica, ela não deu aspecto macroscópico. Ela comentou que era basicamente a mesma coisa que a hepatite aguda, né? Que gerava aquela fibrose. Da hepatite A, B, C, D, não. Ela pode... Não, né? Não. Só de Mas pode hepatite perguntar aguda só e hepatite crônica. Microscopicamente, por exemplo. Tá. Agora, chegamos no penúltimo tema aqui da hepatite crônica, que é a fibrose. Então, a fibrose hepática, ela vai ser uma consequência, né, um desenrolar das hepatites, né? Então, a fibrose, ela vai ocorrer quando a gente tem uma modificação daquele espaço de Disse. Aquele espaço de Disse é aquele espaço, né, entre os hepatócitos e o endotélio, que vai ter ali células estreladas. Essas células estreladas, ela tem a função de depositar colágeno do tipo 1. E quando a gente tem essa fibrose, quando a gente tem essas alterações, né, hepatocitárias, por exemplo, a esteatose, ou então os corpos acidófilos, o corpúsculo de Mallory, quando a gente tem essas alterações nesses hepatócitos, nós vamos ter uma adaptação dessas células estreladas em miofibroblastos. E esses miofibroblastos, eles não vão produzir o colágeno do tipo 3, né, que as células estreladas produziam. As células estreladas, elas produziam essas fibras do tipo 3, que eram chamadas de fibras reticulinas. Essas fibras eram bem fininhas, eram como se fossem teias de aranha, só para sustentar a arquitetura lá do lóbulo hepático. Só que aí o miofibroblasto, ele vai depositar colágeno do tipo 1. E o colágeno do tipo 1, ele vai ser mais agressivo, ele vai ser mais rígido. E como ele vai ser mais rígido, mais denso, ele vai fazer com que a comunicação entre o hepatócito e o vaso sanguíneo, ele seja ali comprometido. Então, a gente vai ter ali uma dificuldade nesse contato. Se a gente tem uma dificuldade desse contato, nós vamos ter dificuldade ali na metabolização, na depuração das coisas que chegaram ali do nosso fígado, né? Porque não vão conseguir passar lá para o hepatócito, tá? Então, à medida que a gente vai progredindo, a gente vai ter cada vez mais o aumento dessa fibrose, aumento, até ter um quadro ali irreversível. Tá? E chegamos na parte da cirrose, né? Então, a cirrose ela vai ser a alteração, né? A evolução mais grave dessas alterações hepatocitárias, né? Da hepatite viral e do alcoolismo, principalmente. Tá? Quais são os tipos de cirrose que a gente tem, Esther? Gabi, calma aí, deixa eu pensar. Tudo bem. Não é difícil. Ai. Acho que eu não lembro. Deixa eu pensar. Cara, eu só sei, tipo assim, consequências da cirrose, mas os tipos. Eu acredito que ela não vai cobrar esses tipos, tá? Porque ela só citou mesmo.
ela falou que os tipos de cirrose eram o micro e o macronodular, tá? E o macronodular é também chamado de pós-necrótico. A macronodular a gente vai conseguir observar mais na hepatite B e C, enquanto a micronodular a gente vai observar mais nos alcoolistas, tá? Porque vai ser aquele paciente lá com esteatohepatite que vai evoluir para essa cronicidade, vai evoluir para essa cirrose ali de Laennec, tá? A diferença é justamente o tamanho do nódulo. Então, um é micro e o outro é macro, tá? Então, a cirrose, ela vai se caracterizar justamente por esses nódulos, né? Esses nódulos são nódulos regenerativos de hepatócitos com faixas de fibrose ao redor, tá? Então, nós temos essa regeneração desordenada e sem arquitetura da estrutura mesmo dos ácidos, né, dos lóbulos hepáticos. Então, é por isso que a gente tem esses nódulos. Nós temos ali uma regeneração, só que só está ocupando espaço aquela regeneração. Ela não é funcional. Isso eu acho que ela pode pedir, tá? Então, ela pode pedir, por exemplo, se é funcional ou não a parte dessa regeneração ali daqueles nódulos. E não é. Então, apesar da gente ter hepatócitos sendo regenerados ali no fígado, nós não temos uma funcionalidade, tá? Alterações micro e macroscópicas da cirrose. Quais são, Bia? Vou colar, porque eu não gravei, não. Pode colar. Nódulos envolvidos por cicatrizes, que não tem funcionalidade, né? Isso, muito bom. Diminuição do tamanho do fígado, né? Consistência Tá dura. falando da microscopia ou da macroscopia? Da macro. Tá, vai. Seria isso? Sim, tá certo. Né? Nódulos envolvidos por cicatriz, o fígado de tamanho reduzido e consistência dura. Muito bom. Agora da E a microscopia. Nódulos regenerados. Isso. Colabamento das fibras reticulinas. E eu anotei isso só. E Tem temos mais alguma coisa? shunt vascular. Shunt vascular, peraí. Isso. Por que a gente chama de shunt vascular? Porque como a gente tem essa cirrose, né, esses nódulos, essa não conformação, né, dos hepatócitos, o sangue que está entrando, ele não vai conseguir ser metabolizado. Se ele não consegue ser metabolizado, ele vai voltar da mesma forma como ele chegou. Então, por isso que a gente fala que é um shunt. Então, a gente tem esses shunts vasculares, tá? Só que nós temos graus desses shunts, tá? Porque ele não vai voltar exatamente. Às vezes ele troca ali um pouquinho, ou então ele troca um pouco mais. Então nós temos graus variáveis ali daqueles shunts. Agora as consequências então da cirrose, né? Pode falar, o Sté, você falou que sabia essas consequências. Quais são as consequências da cirrose? Tá aí? Vai, Cíntia. A consequência é não sei. O tecido hepático normal, e aí a consequência disso, ele vai criando fibrose, é isso? Não. Ou são as consequências clínicas que você está pedindo? Consequências clínicas. Tá. A consequência clínica é a ascite, Calma. Aquelas varizes esofágicas.
você está indo lá na parte da sintomatologia. Mas eu estou perguntando aqui a consequência geral, né? Como a gente está falando da consequência geral, né, dessa cirrose hepática, nós temos três principais. Hipertensão portal, né, intrahepática, temos a insuficiência hepática e temos o hepatocarcinoma. Só que ela só focou basicamente nessas duas primeiras. Na hipertensão portal intrahepática, ela vai ser secundária, ou seja, ela vai ser consequência da necrose e dos nódulos de regeneração. Então, como a gente tem aquela necrose e os nódulos de regeneração, essas células elas não possuem eficiência, elas não possuem funcionalidade nesses nódulos, né? Então, como ela não tem funcionalidade, vamos ter um fígado insuficiente. Agora, quando a gente está falando da hipertensão, a hipertensão ela vai ser relacionada também com a pressão lá, por conta do parênquima, né? Que o parênquima ele vai estar fibrosado, ele vai estar destruído. Então, como ele está fibrosado e destruído, nós vamos ter aquele aumento da pressão hidrostática. Se a gente tem aquele aumento da pressão hidrostática, nós temos esse aumento da pressão, né, intrahepática, né, da hipertensão portal. Tá? E agora, da parte do hepatocarcinoma, acho que ela não vai cobrar, tá? Mas a probabilidade do surgimento do hepatocarcinoma, ele aumenta, né, com essa formação desses nódulos, né? Então, é proporcional ao aumento desses nódulos. Beleza? Essa parte da neoplasia hepática, então, ela não vai cobrar, não? Eu não posso botar minha mão no fogo, obviamente, né? Mas ela não focou sobre isso na prova, durante a aula. Mas ela falou mais sobre a insuficiência hepática e sobre a hipertensão portal, tá? E ela ainda falou dos sintomas, né, da insuficiência hepática aguda. Então, por exemplo, sintomas específicos, né, de insuficiência hepática. Falou também de icterícia, falou de encefalopatia, né, por conta do acúmulo de amônia, porque ela não está sendo degradada lá no fígado. Falou também de coagulopatia, porque o fígado ele é responsável por produzir fatores de coagulação. Então, como temos essa cirrose, né, essa destruição do parênquima, nós temos ali uma deficiência desses fatores de coagulação. E também temos a insuficiência de múltiplos órgãos e morte, né? Porque o fígado é muito importante para a metabolização e para a diminuição da toxicidade, para a filtração mesmo do sangue. Então, como não tem isso, nós vamos levando à morte ali gradativa de outros órgãos, né? E, consequentemente, isso tá no seu mapa mental, Gabi? Tá no mapa mental. Vou olhar. Também temos sintomatologias, tá? Das patologias hepáticas, né? Principalmente ali que eu tô falando da cirrose, como, por exemplo, as alterações por conta da hipertensão porta ou por conta do dano celular. Depois vocês dêem uma olhada nisso, lá no quadrinho que tem lá no mapa mental. Então, depois vocês vão lá no Drive, dar uma olhada lá nesse quadrinho. É um quadrinho, uma foto, né, na verdade, Eu fiz uma anotação aqui de aula que ela podia pedir as características do fígado com hepatite. E a anotação de prova eu só fiz essa. Foi mal. Então, isso aí é aquela parte lá da micro e da macroscopia, né? Tá? Então, mas esse quadrinho são só sintomas mesmo. Por exemplo, aquele negócio das varizes, da anemia, da icterícia, ginecomastia. Tudo isso vai estar lá naquele print que eu tirei do slide dela mesmo. E botei lá. É um quadro, é uma foto de um homem que tem sintomas assim do lado dele. Tá? Uhum. Agora na parte de regeneração, né? Quando a gente está falando ali da reversibilidade do fígado, ele pode ocorrer. Então, por exemplo, nós temos aqui o fígado saudável, ele vai e evolui para uma esteatose, da esteatose ele evolui para uma esteatohepatite, ou seja, já temos inflamação, e da esteatohepatite ele vai para a cirrose hepática. Ele consegue ser reversível em todos esses quadros, com exceção da cirrose. Então, a cirrose ela não consegue voltar a ser como era antes, a ser, né, mais funcional,
Por que ela não consegue ser mais funcional? Porque ocorreu a fibrose. Se tem fibrose, se tem aqueles nódulos de cicatrização, a palavra é cicatrização. Se a gente tem aquele tecido de cicatrização, ele não consegue ser reversível. Ai, Gabi, mas com medicamento, com certos tratamentos, a gente até consegue ali um grau de reversibilidade da cirrose. Sim, conseguimos. Só que é muito pouco e a gente considera como irreversível, tá? Até existe, mas é muito pouco. Agora, a esteatohepatite e a esteatose hepática, elas conseguem ser reversíveis, né, para o quadro mais brando. Não significa que o fígado vai voltar a ser como antes, porque quando a gente tem fibrose, nós temos ali uma lesão muito agressiva, né? Só que nós temos uma remissão dessa doença. Se a gente diminuir aquele agente lesivo, né? Nem diminuir, se a gente cessar o agente lesivo, ou seja, parar de ingerir tanta gordura, emagrecer, ou então parar de ingerir álcool, parar de usar o paracetamol ou determinados tipos de antibióticos. Então, a gente consegue ter uma remissão dessa doença e gerar uma diminuição daqueles danos, beleza? Então, isso a gente consegue gerar essa reversão, né? Mas voltar ao estado como era o fígado saudável, não. Diferente do que a gente tem na regeneração quando, por exemplo, a gente doa o fígado, né? Então, nós temos 3 principais... Não sei se ela pode pedir isso na prova, tá? Não sei. Mas vou comentar porque às vezes ela pode pedir. Enfim, aí a gente já revisou. Então, por exemplo, quando a gente tem a regeneração funcional do fígado por conta de uma doação, né? A gente doou parte do nosso fígado, doou até 60% do nosso fígado, a gente consegue ter uma funcionalidade ali boa. A gente consegue ter realmente uma regeneração. Por quê? Porque nós não tivemos necrose. Se nós não tivemos necrose, nós não tivemos inflamação, nós não tivemos aquela agressão em si, tá? Tivemos sim aquela agressão lá da incisão, né? Que vai ocorrer, mas não vai ser algo como a necrose, né? Então, nosso fígado ele vai conseguir gerar aquele aumento, aquela hiperplasia, né? Aquela hipertrofia, né? Aquele aumento de células e aquele aumento de tamanho tranquilamente, tá? Porque ele não vai criar coisas novas, diferente do que, por exemplo, teria que acontecer numa regeneração por fibrose, por cirrose, né? Porque ali morreu os hepatócitos funcionais. Então, teria que regenerar, teria que criar de novo os ácidos que foram prejudicados, né? Aquele parênquima que foi prejudicado. E existe também, que eu não comentei, uma hepatite fulminante. Essa hepatite fulminante, ela é quando a gente tem um quadro inflamatório muito intenso e a gente tem muita necrose. Então, ele é fulminante, ele leva à morte fulminante, tá? Então, ele é extremamente agressivo e não chega nem ao ponto da pessoa ter aquela regeneração dos nódulos. A pessoa simplesmente morre antes de qualquer oportunidade de regeneração, tá? Pessoal, é isso. Alguma dúvida de patologia hepática? Eu sei que é muita coisa. Todas. Não, essas informações estão todas lá no seu mapa mental, né? Sim, sim. Então agora a gente vai para a parte pulmonar, tá? Só que vamos dar 5 minutinhos, 10 minutinhos pra gente beber uma água no banheiro, só para refrescar a cabeça, descansar um pouco a voz. E aí a gente volta, beleza? 10 minutinhos. 10h30 eu vou mandar o link lá de novo, porque esse link também tá acabando. Então eu vou mandar o link lá de novo e a gente vai discutir o resto de patologia, que é a patologia pulmonar. Tá? Tá bem, amigo. É isso. Já voltamos.